Gostaria de desejar bem-vindos, né, todos os que estão nos acompanhando aí também na internet, nas redes sociais, no YouTube. Deus abençoe a cada um. Né, se você é visitante, está nos conhecendo, então seja bem-vindo. Gostaria de conhecer aqui quem nos visita pela primeira vez ao vivo aqui a cores. Né, temos algumas pessoas lá atrás. A gente vai estar entregando um envelopezinho. Pode ficar com a mão erguida, a gente quer só entregar um envelopezinho para vocês de bem-vindo. Sejam bem-vindos em nosso meio. Que o culto é para o Senhor, mas que vocês também se sintam abençoados. Amém? Glória a Deus. Os que estão na rede já devem ter visto, né, o tema da ministração hoje é o homem espiritual. O homem espiritual. E sobre esse tema eu vou estar dissertando um pouquinho, sobre o que a Bíblia nos apresenta de um homem espiritual. E nós, seres humanos, a gente desassocia muitas vezes as coisas, a gente gosta de classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. O que é de Deus, né? Ah, não, isso aqui eu estou fazendo para Deus, isso é culto. Não, isso aqui é para mim, isso aqui é eu, isso aqui eu estou fazendo para minha família, né? Ah, não, isso aqui é a minha área profissional, isso aqui é a minha área de saúde física e isso aqui é a minha área espiritual. A gente gosta de diferenciar várias vezes criar departamentos, né, na nossa vida, o departamento econômico, o departamento social, né, os relacionamentos sociais, e daí tem o departamento espiritual também, né, esse ali assim. Então, o que a Bíblia fala? De que tipo de pessoas a Bíblia fala? A Bíblia fala de algum tipo de pessoas, e sobre isso gostaria de conversar conosco hoje. Gostaria de pedir que você feche só os seus olhos para a gente falar com Deus ainda. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de uma forma simples, de uma forma compreensível, mas ao mesmo tempo poderosa e profunda, e para que o Teu Espírito produza em nós, Pai, do quebrantamento e arrependimento naquilo, Pai amado, onde nós precisamos ser corrigidos por ela, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você concorda, pode dizer amém. Se você não concorda, fica quietinho, deixa passar, está tudo certo. Porque se você diz amém, eu digo, então, em nome de Jesus, me corrija, né? É complicado isso, né, dizer amém nessa hora, mas tudo bem. Muito bem, a Bíblia nos apresenta 3 tipos de pessoas. A Bíblia vai nos apresentar 3 tipos de pessoas. E que tipo de pessoas são essas? Depois vou entrar na questão da classificação ali dessas áreas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de pessoas. O primeiro é o homem natural. O homem natural. Depois temos o carnal. E depois nós temos o espiritual. O homem natural, o carnal e o espiritual. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12, nós vamos ver primeiramente descrevendo o que é o homem natural. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, em diante diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, em primeiro lugar, Paulo fala aqui de uma classificação de um homem natural e o homem espiritual. E o homem natural é o homem normal, comum, a pessoa que nasce, que cresce na sociedade como um todo. Todos nós, em determinado momento, nós somos homens naturais. Porque Jesus falou para Nicodemos que necessário te é nascer de novo, né? Para Nicodemos, e ele ficou confuso, como assim nascer de novo? Daí ele falou, nascer da água e do Espírito, significa você nasce naturalmente
E nascer de novo, você nasce no Espírito. Então, é uma pessoa que ainda não nasceu no Espírito. É uma pessoa que ainda não se converteu ao Senhor, ainda alguém que não se rendeu a Deus. Ele vive como um homem que nasceu, aprendeu as coisas, como é que faz as regras da sociedade, ele segue até as regras da sociedade e tal, mas não tem uma preocupação, enfim, de se relacionar com Deus. Ele não tem uma preocupação em ter uma vida de oração, ele não tem uma preocupação de cultuar a Deus. É um homem natural, é um homem normal, um homem comum, sem o vínculo e a preocupação de agradar a Deus ou não agradar a Deus. É um homem natural. Porque ele fala que, Paulo estava falando para os coríntios, que ele estava falando de coisas espirituais, que os naturais, os que não nasceram de novo, não vão entender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele diz, e tem pessoas que não estão habituadas a essa linguagem, elas não estão... não é o do contexto delas, elas não vão compreender as coisas espirituais. Anos atrás, um canal de televisão, eles estavam pesquisando no meio dos movimentos pentecostais o dom de línguas, né? E dentro de um canal de televisão você já não espera, porque é o aspecto homem natural. O que eles vão discernir do dom de línguas se fizer uma reportagem sobre isso? Então, vão chegar a que conclusão? Que é loucura, que é uma viagem, que é um êxtase espiritual, mas que esse êxtase espiritual, você tem várias religiões e por aí vai, né? Então, o que acontece? É o aspecto de um homem natural tentar entender as coisas espirituais, mas é o homem natural. Então, ele não vai discernir as coisas espirituais. Porque a mente dele não está o quê? Habilitada a esta linguagem. Não é familiarizado com essa linguagem. Então ele não vai entender as coisas espirituais. Então Paulo fala desse homem natural. É o homem comum, um homem que vai querer compreender todas as coisas com a razão humana. Com a razão humana. Dando continuidade, nós temos o cristão, ou aquela pessoa que já tem um conhecimento espiritual, mas que ainda é carnal. E sobre isso a gente vai ver o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Ele termina com uma pergunta, né? Então, que tipo de pessoas eram essas pessoas às quais ele estava se referindo agora no capítulo 3, versículos 1 a 3? Eram pessoas de igreja, já tinham uma ideia do que era a vida cristã, já tinham se arrependido dos seus pecados, né? Pelo menos publicamente, estavam envolvidos no trabalho de igreja, participavam dos encontros, participavam das celebrações. Mas Paulo diz aí, mas tem uma coisa errada com vocês, porque vocês ainda são carnais. Estavam dentro do movimento da igreja, entendiam a linguagem que se falava na igreja. Quando se falava de coisas espirituais, eles entendiam as coisas espirituais, já tinham uma mente, já tinham as faculdades mentais voltadas para as coisas espirituais. E quando se falava das coisas espirituais, eles entendiam, concordavam, porque é legal isso mesmo. Mas em algum ponto, Paulo diz, gente, tem uma coisa aqui que não está encaixando. Vocês ainda são carnais. E aí ele começa a apontar alguns indícios, o porquê essas pessoas tinham a mente aperfeiçoada, eles tinham uma mentalidade espiritual, mas atitudes carnais. E ele diz, olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja,
contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Então ele diz, olha, gente, vocês agem, na verdade, como qualquer outro. Porque aquela pessoa que não tem o quê? O entendimento espiritual, ele vai agir na humanidade, na carne. Se você provocar, ele vai ficar irado, ele vai retrucar, ele não tem as faculdades espirituais exercitadas, mas vocês que têm as faculdades espirituais exercitadas, inveja, contenda, inveja nada mais é do que a vaidade ofendida, né? Inveja é minha vaidade, eu tenho inveja, quando eu tenho uma vaidade, um amor próprio, né, doentio, eu olho para o outro, não consigo ver o sucesso no outro, então eu me sinto constrangido. O outro me constrange. Então, na verdade, a inveja é uma autoimagem distorcida de si mesmo. E o que acontece? Paulo diz, gente, essa vaidade de vocês, essa inveja, essa briga, essa contenda, isso mostra que, na verdade, a mente de vocês é espiritual, mas a atitude é carnal. Existe uma dissociação entre o que é espiritual e o que é carnal, humano. E ele conclui esse versículo 3, ele diz assim, carnais, e não andeis segundo o homem, e vocês não andam que nem o homem, o quê? O homem natural, porque o homem natural, ele é natural. Significa, se ele age ou se ele reage de uma forma, é porque é o natural dele. O ser humano, o natural dele é, se você provoca, ele vai reagir. Esse é o natural, é o homem natural. E Paulo diz, gente, vocês têm uma mentalidade espiritual, mas a ação de vocês é como um homem natural. A mente de vocês está voltada para Deus, mas na hora de agir, quem age? É o homem. É o homem natural. A mente de vocês já foi convertida. Só falta converter agora a ação, a reação. Então este é o homem carnal, ou o cristão carnal, a gente poderia colocar, porque ele está num ambiente de igreja, mas a atitude dele é do homem natural. E existe também o homem espiritual, que é o que Paulo justamente já estava apresentando antes do homem natural. E o espiritual, ele estava diferenciando esses dois anteriormente, então ele já aparece lá no contexto introdutório. Então lá no versículo, vamos voltar um pouquinho mais, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então, é meio complicado de falar, né? Ele fala, eu estou falando de princípios, de coisas espirituais, sobrenaturais, que já existem antes mesmo da criação, porque nosso Deus é um Deus eterno. E aí começam as coisas espirituais. E ele está falando, gente, eu estou falando de algo aqui, que não é deste plano normal, é um plano sobrenatural, porque essas coisas já estavam sendo projetadas antes mesmo dessas coisas naturais serem criadas. Então, Paulo já está falando, gente, é um negócio aqui mais profundo, um conhecimento de Deus mais profundo. Versículo 9, ele vai falar o seguinte, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então são coisas não naturais, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. São coisas que não vieram na nossa mente humana. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Significa, não é para o homem comum, normal. É para aqueles que amam a Deus, que significa o quê? Que se submetem a Deus, que têm relacionamento com Deus, que buscam agradar a Deus. Este é o homem espiritual. Versículo 10.
diz assim: mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, Paulo, neste contexto todo, está falando aqui do homem espiritual. Ele entende as coisas espirituais, do mundo espiritual. A ele foi revelado a vontade de Deus, e aqueles que amam a Deus. Em outro momento, Jesus mesmo fala em João, que todo aquele que ama a Deus, pratica a vontade de Deus, obedece a Deus. Então, resumindo, o que é o homem espiritual? É aquele que obedece a Deus, aquele que se sujeita a Deus, aquele que se submete a Deus. Este é o homem espiritual, que ouve, que conhece as coisas espirituais no entendimento e as pratica. Este é o homem espiritual, porque o homem carnal, ou cristão carnal, é aquele que entende, mas na hora de praticar, vai pelo caminho mais fácil. Vai pelo caminho do homem natural. Este é o carnal. Ele tem uma faculdade, uma mente voltada para as coisas de Deus, mas a ação e a atitude voltada para o homem. Ele procura o que? Agradar o homem. Seja o homem ele mesmo, né? Eu vou fazer o que me agrada, então eu sou homem, eu quero me agradar, ou agradar o que aos homens é agradável. Então quero a fama dos outros. Este é o homem, esse é o homem carnal, o cristão carnal. E hoje eu vou observar desses três tipos de homem, o homem natural, o carnal e o espiritual, vou observar o carnal e comparar o carnal com o espiritual. Por quê? Porque o homem carnal, justamente, tem aquela atitude que eu falei para vocês, ele compara e ele desassocia a teoria da prática. Por exemplo, eu posso ser cristão em minha mente, entender as coisas de Cristo na minha mente, entender a salvação, entender a graça, entender que Deus me perdoou em Cristo Jesus, e até vou e me deixo batizar. Faço parte da igreja, da comunhão da igreja. Então tudo isso eu tenho na minha mente bem clara, eu leio a palavra e até entendo a palavra. Mas chega num momento onde as coisas desassociam na minha mente ou no meu coração. Onde é que elas se desassociam? Da teoria para a prática. Ali a coisa ela é desassociada. Eu entendo tudo, mas eu pratico o que eu quero. Ali existe uma ruptura entre entender, saber, mas praticar, eu pratico o oposto. O que eu naturalmente quero fazer. O que é mais fácil, porque eu estava pensando sobre isso esses dias, até na minha própria vida. Por que eu não opto pelo caminho mais fácil? Porque existe o caminho mais fácil. Por que às vezes o cristão é aquele que opta pelo caminho mais difícil? Tinha um caminho mais fácil para Jesus? Ou ele só tinha um caminho? Chegou antes da crucificação dele, ele foi tentado a caminhar pelo caminho mais fácil, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque o cálice, o que é? Sofrimento, é morte. É pagar um preço. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E essa tentação nós, você e eu, passamos diariamente. No nosso mente, no nosso coração, nós muitas vezes sabemos o que precisamos fazer, mas tem um caminho mais fácil.
Nós somos tentados a caminhar no homem natural, nas nossas seguranças, nas nossas certezas, nas nossas convicções, naquilo que o olho vê e naquilo que o ouvido ouve. Nós somos levados e tentados a praticar aquilo que eu sei, que é seguro aos meus olhos. Aos meus olhos isso é mais seguro. Porque se eu caminho pelo caminho da fé e a palavra de Deus, eu quero seguir e obedecer a palavra ela diz, felizes aqueles que não viram, e mesmo assim, servem a Jesus. Então o caminho do cristão, muitas vezes é um caminho mais difícil. É um caminho mais desafiador, onde nós somos desafiados a confiar não nas nossas habilidades humanas, mas confiar na palavra de Deus, porque ela nos promete, ela nos conduz, ela nos mostra o caminho. Eu vou não praticar o que eu gostaria de praticar, mas eu vou praticar aquilo que o Senhor disse que tem que ser praticado. Mesmo que não seja o mais fácil neste momento, mas eu vou fazer. Este é o homem espiritual e o homem carnal. O cristão espiritual e o cristão carnal. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Perdão, primeiro Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos 6, capítulo 10. Ali Paulo fala da seguinte forma: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em sua concupiscência, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está falando aqui para a igreja, dizendo, gente, a igreja, vocês já foram resgatados. Então, que o pecado não domine mais. Dominar tem muito a ver com a ideia de escravidão. Domínio, escravidão, controle, porque o escravo ele não é livre. O escravo ele é preso. Ele não tem opção. Ele não tem escolha. O escravo tem escolha. O escravo, ele é ali para servir. Seu dono diz, pula, ele só tem que perguntar de que altura, né? Não tem, não vou pular. Não, você não é livre, só tem que perguntar de onde, para onde, de qual altura, só isso, né? Esse é o escravo. E Paulo então fala dessa questão da pessoa que peca, ou ela é escrava do pecado. Ela não tem opção, ela está presa ao pecado. Mas uma vez Jesus, a sua graça, te libertando do pecado, então você não precisa mais se submeter ao pecado, você está livre do pecado, então você não precisa mais servir ao pecado. E Paulo está tentando deixar claro isso para a igreja, dizendo, gente, igreja, vocês foram resgatados do pecado. Não domine mais o pecado sobre vocês. O pecado não é mais o dono de vocês. Vocês não são obrigados. No reino de Deus nós não somos obrigados. No momento da oferta, a gente oferta voluntariamente. Ninguém é obrigado. É algo voluntário. Para Deus, nosso Deus não nos obriga a nada. Mas nós somente precisamos estar dispostos depois a
corresponder com as consequências. Isso é lógico, você é livre para escolher. Então, voltando à ideia do pecado, Paulo apresenta isso, e no próximo texto eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro em Romanos capítulo 8. Vamos dar uma continuidade agora ainda em Romanos 6, versículo 17 em diante. Ele diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, a ideia aqui da servidão do pecado, da escravidão, né? Obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então ele diz, essa ideia da escravidão, ela fica mais nítida nesse contexto, dizendo, gente, da mesma forma que antes vocês estavam presos no pecado, como escravos do pecado, vocês não tinham opção a não ser pecar, automaticamente vocês agora foram resgatados, libertos dessa opressão, dessa escravidão. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo fala então, no versículo 20, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Significa, antes vocês estavam tão presos ao pecado, e por vocês estarem presos ao pecado, vocês eram escravos do pecado. O dono de vocês, quem mandava na vida de vocês, era o pecado. Então vocês, se Deus quisesse trazer juízo sobre vocês, não poderia. Por quê? Porque o escravo tem que obedecer àquele de quem ele é servo. E vocês somente estavam obedecendo o quê? O dono de vocês. O dono de vocês era o pecado. E se vocês pecavam, vocês estavam obedecendo. Agora ele diz, agora a coisa mudou. Porque agora vocês já não são mais escravos. O dono de vocês é Deus. Agora, se vocês agora pecarem, vocês vão fazer isso voluntariamente. Porque vocês já não são mais escravos do pecado. Vocês são servos, escravos do Senhor. Ele vos libertou. Então, o que acontece? Paulo está querendo deixar claro neste momento, dizendo, gente, se antes vocês eram obrigados a pecar, porque vocês estavam debaixo do governo do pecado, agora vocês estão debaixo do governo de Deus. Vocês não precisam mais pecar, vocês não precisam mais se submeter à obediência do pecado. Por isso que agora o juízo de Deus está sobre vocês, porque antes vocês não tinham muita escolha mesmo, mas agora vocês têm escolha. Agora vocês já são livres do pecado. Então nós somos perfeitos e não pecamos mais. Não. A questão é, não estamos mais debaixo do governo do pecado. Nós não somos perfeitos, mas já não servimos mais ao pecado. Essa é a ideia. O pecado já não manda mais a nossa vida. Então, nós podemos viver de uma forma diferente, desassociar. Então, o homem espiritual é aquele cuja ação ela não é desassociada à teoria. A teoria é uma coisa e a prática é a mesma coisa. O homem carnal é aquele que tem as coisas desassociadas. A teoria é uma, a prática é outra. A minha vida espiritual é uma coisa. O meu dia a dia na empresa, na família e tal, é outra coisa. Eu desassocio isso. Esse é o homem carnal. Ele consegue desassociar as coisas. Viver a teoria é uma coisa e viver a prática é outra. Ele desassocia. Este é um homem carnal. Na teoria ele sabe tudo.
e na prática não faz nada daquilo que sabe. Jesus acusou várias vezes os judeus, principalmente os fariseus, deste erro. Ele chegou a afirmar de que tudo que vocês ouvirem eles falando, isso façam, mas não ajam segundo as suas obras. Significa, a teoria deles, é top. Teoricamente, podem seguir a teoria deles, agora, não façam como eles fazem. Chegou a chamar alguns judeus que criam nele de filhos do diabo. Isso está lá em João capítulo 8. Filhos do diabo. Porque eles se diziam descendentes de Abraão, mas estavam prestes a apedrejar Jesus. A teoria deles era uma coisa, mas a prática era totalmente desassociada. É engraçado porque neste contexto que Jesus fala sobre essas tais pessoas que eram filhas do diabo, se a gente for observar lá em João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres nas minhas palavras, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Jesus está neste diálogo, conversando com judeus que acreditavam nele, que criam nele. É mais ou menos o mesmo público que na carta de Paulo a Corinto, dizia, gente, vocês são carnais, porque vocês, na teoria, vocês entendem as coisas espirituais, mas na prática vocês desassociam isso, vocês praticam, vocês têm inveja, vocês são raivosos um com o outro. E se você for ler toda a carta de Corinto, você vai entender o porquê que Paulo fala de carnais, porque realmente na igreja de Corinto a coisa andava muito errada. Então, o homem espiritual, não é porque ele é muito espiritual, ele vive num plano espiritual, ele vive num entendimento espiritual, ele é meio um yogi, um yogi hindu. O cara fica lá no alto do monte meditando, esse é o homem espiritual, o cara que só está lá, zen, é o cara que faz tudo certo. Não, é o cara que se preocupa, que tenta, ele se esforça em juntar a teoria na prática. Ele é aquela pessoa que ouve a palavra e pensa assim, cara, como é que eu vou aplicar isso aqui na segunda-feira? Ele vem para o culto pensando assim, essa mensagem, o que ela traz para mim, na minha empresa? O que essa mensagem eu posso aplicar dela na minha casa? O que eu posso, de repente, dessa situação que o pastor está falando ali, eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Esse é o homem espiritual. Ele está preocupado com o natural. Ele está preocupado em aplicar aquilo na prática do dia a dia dele. Então, na verdade, o homem espiritual, ele está preocupado com o natural? Sim. Ele está preocupado em aplicar isso no natural, em vivenciar este ensino, em praticar este ensino. Ele não desassocia a coisa espiritual da coisa material. Para ele é uma coisa só. E eu creio que é lá que Jesus quer trazer a gente. Eu creio que é lá que Jesus quer trazer a sua vida. É quando você não desassocia mais, você vive uma coisa só. Esses dias eu estava conversando com um irmão da igreja, e conversando com ele, eu falei assim, Jesus era Jesus em todos os lugares. Jesus era Jesus quando ele estava no meio da multidão. Jesus era Jesus quando ele só estava com os discípulos no barco. Jesus era Jesus no alto do monte, quando eu estava lá orando. Jesus também era quando descia do monte e tinha que encarar os demônios. Jesus era Jesus. Não tinha o Jesus espiritual e o Jesus carnal. Jesus quando se juntava com os fariseus lá, não, quando Jesus se juntava lá com os cobradores de impostos, quando jantava, Jesus não era mais Jesus.
Teve uma teoria aí no início do cristianismo que tentaram desassociar o Jesus espiritual do Jesus carnal. Foi o maior erro que fizeram, né? O gnosticismo. Eles acreditavam que havia um Jesus natural, né, carnal, que nasceu de Maria e tal, e quando ele foi batizado veio o Jesus espiritual. E aí você consegue explicar bastante coisas, né? De forma natural, humana, para você tentar entender algumas coisas, né? Porque Jesus teve fome. Esse era o Jesus natural, né? É o carnal, porque o carnal tem fome, né? Aí quando as curas aconteciam, esse era o Jesus espiritual, que operava a cura. A gente começa a desassociar muitas coisas, não dá certo. Jesus era um só. Em todos os momentos, Jesus era o mesmo. À mesa, sentado com os discípulos, à mesa, sentado com os cobradores de impostos, à mesa, ou no poço com a pecadora, em qualquer lugar, Jesus era Jesus. E nós muitas vezes acreditamos que, não, agora estou sendo espiritual porque agora estou no culto, agora sou espiritual, né? Eu levanto as mãos, agora sou espiritual. Aí eu levo aquela fechada no trânsito, já acaba a espiritualidade ali mesmo, né? Acaba a espiritualidade, né? Aí o homem natural aflora, né? E tem quantas vezes que o Adão não quer, né, ressuscitar dentro da gente, né? Ou Jesus quer descer da cruz, né? Quantas vezes que Jesus não quer descer da cruz na nossa vida? Que aquela tentação vem e a gente, nessa hora a gente pode mostrar se a gente é carnal ou espiritual, né? Eu não estou falando que nós somos perfeitos, só estou falando de que nós lidamos com coisas naturais o dia inteiro. Estamos provando para nós mesmos o quanto espiritual ou natural nós somos. Que a nossa discussão de Paulo com Corinto, ela é nossa, ela é minha. Diariamente eu sou provado para ver se eu sou espiritual ou se eu sou carnal. E Deus nos dê graça, né, de sermos espirituais. Eu gostaria de concluir essa ministração com Romanos capítulo 8, que é um capítulo maravilhoso. Romanos capítulo 8. Versículo 1 diz assim: porém Jesus foi para um monte... Não, eu estou em João, perdão, amados. Eu fui para João, agora Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, e da morte. Porquanto, o que era impossível visto como estava enferma a lei, né? Pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a injustiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo faz aqui um jogo, né? Ele vai contrapondo o homem espiritual e o carnal. E a carne, ela se inclina para a morte, mas o Espírito se inclina para a vida. E ele vai jogando essas duas ideias, esses dois pensamentos. E nós somos levados todos os dias e tentados. Se vamos agir de forma carnal,
do homem natural, ou se vamos, neste momento, tentar e nos esforçar a lembrar o que a palavra diz que eu devo fazer e procurar praticar o que o Espírito quer que eu pratique. Porque nós nos inclinamos para as coisas espirituais, mas aqueles que se inclinam para as coisas da carne são carnais. O que é esse inclinar? Por que Paulo já não diz aqui, aquele que pratica e já resolve a situação? Não. Ele diz aquele que está inclinado. Para onde inclina o seu coração? Para onde você está se inclinando? Se esforçando, se dedicando, se empenhando? Esse é o inclinar. Esse é o inclinar. Na sequência, concluindo esse texto, Paulo fala da seguinte forma: de maneira que, irmão, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo diz, gente, nós não somos mais devedores para a carne. Você não está devendo mais nada para a carne, você não está devendo mais para o pecado. Jesus já te libertou. Então incline seu corpo para o Espírito. Se volte para o Espírito, não se incline para a carne. Se esforce, se empenhe para as coisas do alto, não para as coisas da carne. Eu vou concluir essa ministração com um teatro que eu assisti há anos atrás. Eu achei muito interessante esse teatro, porque de manhã cedo, uma menina ela fez uma oração pedindo que Jesus estivesse com ela o dia todo. Quantos já não fizeram essa oração? Jesus, me acompanha nesse dia. Você já fez essa oração? Pelo menos já deve ter feito em algum momento, né? E é engraçado que no teatro, plim, aparece Jesus do lado dela. Com aquela roupa branca, aquele bem caracterizado, né? Jesus. E aí ela olha assim, se assusta. Fala, ué, quem é você? Eu falei, sou Jesus. Vim te acompanhar. A gente ri porque assim, quando a gente vê a coisa, porque às vezes a gente ora, né? Porque aquela coisa a gente desassocia, né? A gente ora achando que Deus não ouve, né? Você ora, Deus me acompanha nesse dia, tá? Mas na verdade, a gente não quer que Ele acompanhe, né? Porque naquele teatro ficou muito claro, né? Então aparece Jesus lá, então bora lá, né? Para onde é que a gente vai primeiro? Vamos para a escola, tem que ir para a escola, beleza. Aí ela foi para a escola, Jesus atrás. Pensa a situação. Aí chegou perto da sala de aula e falou, pô, Jesus, você podia ficar aqui para o lado de fora, né? E Jesus falou, pô, mas você não pediu para eu ir junto contigo, ficar contigo o dia todo? Não, mas é que, assim, o ambiente de sala de aula, sabe como é que é? Não pega bem, né? Você podia esperar aqui, depois, na volta, na saída da escola, eu me encontro contigo e a gente vai junto para casa de novo. Aí Jesus falou, pô, mas a tua oração era outra, eu tenho que cumprir, arrisca a tua oração. Tá bom, então vem, né? Aquele ânimo, né? Fica imaginando o teatro, né? Aí ela sentou na sala de aula, Jesus do lado. Aí passa, né, umas cenas interessantes lá dela na escola, tal, e Jesus do lado. E ela constrangida com Jesus do lado dela, né? Porque aí não podia colar na prova, aí não podia ir, aquela coisa, né? Porque Jesus estava lá, né? Aí chegou num outro momento que tal, enfim, o teatro foi desenrolando, chegou no final do dia, as amigas ligam para ela, querida, vamos para o baile.
Ela, sim, vamos, não sei o que, toda animada, já marcando encontro, daí ela olha para Jesus e acho que não vai dar, viu? Imagina quem que vai junto, né? Aí foi situação complicada dela, não, vamos fazer o seguinte, daí ela tentou conversar com Jesus, vamos fazer o seguinte, você fica aqui, eu vou para o baile, depois eu volto, a gente, né? Aí Jesus disse, não, a tua oração foi acompanhar você o dia todo, então eu preciso acompanhar você. E naquele momento, é o momento mais forte do pecado. O momento mais forte do teatro é onde ela fala, não, Jesus, senta aqui, e você vai ficar. E eu não quero que você vá junto. E na verdade, Jesus, eu quero que você faça o seguinte. E ela pega Jesus, então Jesus, né, o personagem de Jesus, e ela começa a martelar pregos. Você vai ficar aqui. E ela começa a pregar as mãos de Jesus. Você vai ficar aqui, porque eu vou sair. Eu vou fazer o que eu quero. Naquele momento, o teatro é o momento do ápice. E aí a gente se identifica. Eu quero que Jesus acompanhe meu dia. Eu quero as bênçãos dele, mas eu não quero a responsabilidade dele estar comigo no dia a dia. Porque no meu dia a dia, eu quero mandar. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer os negócios do meu jeito. Eu quero manter a minha família do meu jeito. Eu quero mexer com as finanças lá de casa do meu jeito. Eu quero fazer as coisas que eu quero fazer e você não tem nada a ver com isso. Na internet, eu quero mexer nas coisas que eu quero. Eu quero acessar as coisas que eu quero e eu não quero ver você se intrometendo nas minhas coisas. Nós somos que nem os irmãos de Corinto. Queremos um Deus que nos abençoe no domingo, mas não queremos um Deus que nos acompanhe durante a semana nos nossos negócios. Não queremos um Deus que nos acompanhe nas minhas coisas que a gente faz durante a semana. Nós não somos homens espirituais? Não é uma coisa só? Somos. Precisamos ser. Gostaria de te convidar que você ficasse de pé. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, papai querido, tantas vezes que nós te convidamos de uma forma assim tão alegre de manhã, dizendo, Senhor, me acompanha nesse dia. E papai, perdoa-nos, porque em tantos momentos nós te negamos. Nós te negamos, papai querido, nos negócios que nós fazemos, nós te negamos na sala de aula, nós te negamos, pai querido, no trabalho, nós te negamos na nossa família, nós rejeitamos quando estamos sozinhos, pai querido. No culto nós não queremos você do nosso lado. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, limpa-nos. Santifica-nos, Pai querido, como a tua noiva, a tua igreja, papai querido. Não permita com que o pecado novamente se torne nosso dono. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos romper radicalmente com o pecado, Pai querido, que ele já não sirva mais, Pai querido, como comandante na nossa vida, mas que nós, papai, em nome de Jesus, nós não venhamos nos submeter novamente ao pecado. Mas, Pai amado, a Ti, Senhor, a Tua palavra, em obediência à Tua vontade, Pai. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, veja os corações quebrantados na Sua presença, papai querido, clamando por arrependimento e perdão, em nome de Jesus. Que o Senhor agora, neste momento, te liberte, te cure, te restaure, e que você possa receber do alto, dizendo, filho meu, eu te amo e eu te perdoo. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço pela graça e pela tua misericórdia estendidas a cada um de nós. Liberta-nos, papai querido, de toda a opressão e toda a prisão, papai querido. E te louvamos e te convidamos, em nome de Jesus. Esta semana, ela é sua. Queremos viver para ti, papai querido. Em nome de Jesus. Louvado seja teu santo nome. Leve-nos, papai querido, em teus braços. Conduza-nos em teus caminhos, para a tua honra e a tua glória. Amém. Aleluia, Jesus.